Oi, hoje é o terceiro dia da maratona literária de 2024, da primeira maratona. Esperamos que a gente consiga fazer outras. E, dando as notícias de ontem e de hoje, eu terminei Mensageiro da Verdade, da Jacqueline Winspear, que eu tinha comentado. É o quarto livro dessa série, Maisie Dobbs, que é uma série policial passada nos anos 30, né? Final da década de 1920, começo dos anos 30. E eu gostei bastante, gostei do final. Só acho que tem, no momento da revelação, tem um pouquinho de anticlímax. Eu esperava um pouquinho mais de drama ali. Mas eu já tinha imaginado mais ou menos o que seria, eu tinha acertado. Em quase tudo, menos nos detalhes. Comecei este aqui, Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. E eu li bastante hoje, eu peguei ontem e li bastante, talvez ainda pegue hoje, talvez. E é interessante comparar isso com, por exemplo, a estrutura do romance de terror, das histórias de terror do século XIX e do século XVIII, porque esse é de 1959, já é um romance do século XX, né? Uma história de terror do século XX. Quando você tem as histórias de terror clássicas, né? Século XVIII, que eu li alguma coisa, e especialmente século XIX, você tem geralmente o mal entrando na vida das pessoas por alguma coisa, alguma escolha errada que elas fizeram, né? Você pode até se sentir condoída por aquilo que a pessoa está passando, mas ela fez uma escolha que infelizmente levou àquele resultado. Isso geralmente é o que você tem na história de terror clássica, com uma ou outra exceção. Mas o que você tem aqui, né, e talvez por isso até que eu não goste muito de história de terror moderna, geralmente não tem esse tipo de estrutura, de alicerce, tá? Mas o que você tem aqui é uma coisa bem interessante, que você tem um pouquinho esse aspecto, sim, que eu acabei de falar, do terror clássico, porque há pelo menos um personagem aqui que ele sente que aquilo ali não vai ser uma coisa boa e escolhe assim mesmo, né? Para o seu mal. E você tem o fato de você perceber, à medida que lê, como é que um dos personagens em especial é muito vulnerável, num sentido psicológico, no sentido do seu temperamento, da sua personalidade, e como o mal pode se apossar e ir adentrando a vida de uma pessoa, observando as suas vulnerabilidades, né? Esse aspecto psicológico é muito bem explorado pela Shirley Jackson aqui, até a parte que eu cheguei, né? Que eu passei da página 136 aqui. Ele não chega a 200 páginas. Também li mais um ensaio aqui, A Conversa e os Conversadores, o segundo ensaio que tem nesse livro do Stevenson. Esse é um ensaio que eu não gostei tanto, eu achei ele um pouco prolixo, eu acho que o Stevenson podia ter feito ele um pouco menor. Mas a segunda parte é interessante, porque é em duas partes esse ensaio, A Conversa e os Conversadores. E teve coisas da segunda parte que eu gostei. Mas eu não concordei com tudo. Mas como o próprio Stevenson diria, isso pode apimentar uma conversa, né? Porque aí você fica debatendo, você fica apresentando os seus motivos, a outra pessoa apresenta os motivos dela e a conversa fica interessante. E estou continuando o tijolão, o clássico tijolão da vez, da maratona, que é o nosso amigo em comum do Dickens. Estou avançando, ainda que mais devagar, mas estou avançando nele. E teve um capítulo muito bonito que eu li hoje, que é um capítulo que você vê claramente o Dickens dominando uma coisa que nos primeiros romances ele não dominava, que era essa parte do sentir o amor, do manifestar o amor, do expressar o amor, quando ele mostra num capítulo muito pungente aqui um amor que é oferecido e que é rejeitado. Ficou muito bonito. Mas quem leu o Grandes Esperanças, que é anterior a esse, mas que já é um Dickens maduro, sabe que ele já tinha conseguido colocar esse tipo, né, de sentimento de uma forma mais verossímil e mais realista mesmo, conseguindo te convencer da paixão dos personagens. E ele consegue fazer isso aqui nesse capítulo que é muito bonito. E aí? Como tem sido a maratona para vocês? Coloquem nos comentários.